Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Eu fiquei com essa missão aí de fazer uma introdução, um overview das ferramentas que a gente usa. A gente tem os casos práticos aqui, que o professor falou para eu tentar fazer. Aí, como ele disse, deu um trabalho legal assim, mas vocês vão ver que, tipo, como toda ferramenta, né, tem uma curva de aprendizagem e no começo você fica meio atrapalhado, meio perdido, mas depois que você consegue achar os caminhos, o negócio flui melhor. Tanto é que eu fiz essas práticas aí, pesquisei algumas outras coisas e eu tive uma aplicação prática lá no trabalho que eu precisei que deu uma economia de esforço muito massa e eu vou dizer a vocês depois como foi que aconteceu. Bom, vamos lá. Ferramenta que a gente vai usar principalmente, né? É o SQL Server, o SQL Server Data Tools e o Integration Service. O SQL Server, acho que a maioria já conhece, né, que é o banco de dados da Microsoft. A gente vai usar uma versão dele, certo? O SQL Server Data Tools é um conjunto de ferramentas para justamente análise de dados, né? Integração e análise de dados, que vem um conjunto de coisas e ele roda no Visual Studio. Visual Studio 2010, 2017 já tá valendo. A gente baixa direto lá no Visual Studio e fica legal. O Integration Service é a ferramenta dentro desse conjunto que a gente usa para integrar os dados, né? E a gente consegue pegar de qualquer base, qualquer fonte, fazer o processo de ETL para jogar em algum outro lugar que a gente quer. A gente vai ver isso na prática. Oxi, show de bola, tecnologia. Primeira mídia. Pronto, aí eu botei alguns links, né, que a gente for pegar o tutorial depois aí, dar uma olhadinha. Para facilitar, que nem sempre a gente acha de primeiro lá no Google, mas também nada de outro mundo, né? A instalação do Visual Studio 2017, você baixa lá a versão Community, né, que é free, você pode trabalhar até 10 ou são 5 desenvolvedores juntos, né? Você associa com sua conta do Gmail lá, o que for, ou do Hotmail. A parte aí do Data Tools, isso aqui é uma aba que a gente consegue acessar dentro do Visual Studio. A gente abre o Visual Studio, tem lá updates, ou então na própria instalação do Visual Studio, você pode checar essa opção aqui de Data Storage and Process. E aí você consegue lá instalar o Data Server Tools, o SQL Server Tools. No próprio site da Microsoft diz, olha, isso aí é um pré-requisito para você instalar outras ferramentas. Isso aqui sozinho não serve de muita coisa não. São só as ferramentas basilares, as APIs que as outras ferramentas vão acessar. Que o Integration Service vai acessar, que o Analysis Service vai acessar, que o Report Service vai acessar. Então a gente precisa fazer essa instalação para conseguir seguir o caminho da gente. Aí está o link, né, para baixar agora o SQL Server Data Tools, que são as ferramentas de Integration Service, Analysis Service e Report Service. Quando você baixa, vem um instaladorzinho e ele dá essas opções aqui pra gente. Se a gente tiver o Visual Studio pré-instalado, ótimo, ele já instala na versão do Visual Studio da gente. Se não tiver, ele baixa uma versão compacta do Visual Studio que eu nunca usei, então não sei se dá certo, como é que funciona. Mas ele baixa e aí você pode escolher o serviço que você quer. O Analysis Service é a parte que a gente viu por último aqui na disciplina, que é a parte da análise do cubo de dados e tudo mais. Alguém vai trabalhar aqui depois, mas a Vitória tem falado comigo, fez, dá uma introdução lá para os meninos para eles saberem onde é que eles vão instalar isso. Então, o Analysis Service, que é a ferramenta que vai ser usada depois, a gente consegue instalar por aqui. O Report Service é para fazer relatório, etc. A gente não vai abordar, então eu sei. E o Integration Service é a parte que a gente vai dar uma trabalhada agora, que é a parte de integração, a parte de ETL do negócio. Certo? Então, assim, o Analysis Service, né, é essa ferramenta para trabalhar com o cubo de dados, para a gente fazer a visualização dos cubos, para a gente manejar esses caras. Eu nunca usei, na verdade, vou usar, quando alguém falar que eu vou me integrar melhor, mas eu vou precisar aplicar lá no meu dia a dia. Então acho que é uma ferramenta que vai ser legal, mas eu nunca usei. Mas, bom, ele serve para isso, né, para análise de dados, para a gente ficar brincando lá com os cubos. E o Integration Service é o que a gente vai entrar agora. É a ferramenta de ETL
desse conjunto de ferramentas, né? Então, para ver todo o conjunto de ferramentas, esse normalmente é o inicial, né? A gente vai fazer todo o processo de extração, transformação e carga, né? Vocês podem ler com mais calma depois isso aí, mas só preencher, só assiste essa parte do texto, né? O SQL Server, a versão que eu usei para testes, trabalho com 2012 lá na empresa, mas eu usei o 2017 aí em alguns casos. Versão free também, tem a versão Community, não, a versão Express e a versão Developer, que as duas são free. A diferença de uma para outra é que você parece que na Developer pode usar um número maior de espaço, parece que até 10 GB, né? Ela é igual a Enterprise, você só não pode instalar ela em ambiente de produção. É produção, não é isso mesmo? Aí eles fazem esse controle via chave, via key lá. Ela é igualzinha. E o Express que é limitado por 10 GB, né? 7 GB. Assim. Mas bom, para o ambiente de aprendizado da gente, problema nenhum, não falta nada, tranquilidade. Pode baixar, eu botei o link em algum lugar, pode baixar por aí, tranquilo, sem problema. Estava aí o link. Zero estresse. Certo? Então assim, a gente vai usar essas ferramentas, né? SQL Server como uma base de dados e uns arquivos como fonte também que a gente vai aplicar e o Integration Service que vai estar consumindo e trabalhando com essas bases. Aí para nivelar todo mundo, né, eu botei aqui a parte de criação de tabela e tudo mais, um passo a passo mais básico assim, mas para deixar todo mundo na mesma sintonia. Quem nunca mexeu com SQL Server, né? Aí sim, para não botar muito slide, que ia ficar slide pra caramba, eu fiz umas animações, uns GIFs. Aí eu vou mostrando e qualquer coisa a gente sai voltando, passando, se tiver dúvida a gente vai e volta, certo? Então, fiz esse GIF aí pra mostrar como é que a gente cria lá uma base de dados e uma tabela pra gente trabalhar, pra gente brincar. Pra quem trabalhou com MySQL, não tem problema, por isso que eu nunca trabalhei assim a fundo, mas não acho que é problema pra gente, certo? Cria nossa base de dados simples, sem muita firula, só pra gente ter um negócio pra gente ficar brincando. Cria a base de dados, e agora eu vou criar a nossa tabela de cliente, né, baseado nas coisas que a gente vai trabalhar, no arquivo que o professor passou. Tá aí o script, eu deixei o script fixo em outro lugar para precisar copiar e tal, fica mais fácil. E pronto, só para mostrar que eu criei a tabela tá lá bonitinha. Tá aí o script de criação, sem muito estresse pra gente, nome de cliente, ID, último nome, complemento, sexo. Em outras apresentações acho que vão continuar trabalhando com esse arquivo, então a estrutura tranquila pra gente, só pra gente dar uma visualizada. Certo? Aí, indo pra ferramenta do Integration Service e do Analysis Service. Só para dar um overview, a ferramenta do Analysis Service, que é essa que a gente vai ver depois na frente, para mexer com o cubo de dados e tudo mais. Dentro do Visual Studio mesmo, você pode ir no projeto e criar um projeto de Analysis Service, um projeto multidimensional de mineração de dados, que é aquela parte que a gente vai fazer a ligação com o cubo para ficar mexendo. Isso aí é só para vocês terem uma ideia onde é que vão achar. Quando o pessoal for trabalhar mais na frente, vocês sabem onde é que a gente está falando. Certo? Integration Service, que é a parte da gente, mesmo esquema, está tudo lá, né? Arquivo, novo projeto, e dentro de Business Intelligence, que está aqui todo o aparato de ferramentas que a gente precisa. No nosso caso, Integration Service, certo? A parte do ETL é a parte que a gente vai entrar. Tendo a base de dados criada, tendo o projeto criado do Integration Service, a gente vai poder começar a brincar, né? Então, uma primeira prática que foi proposta, a gente vai fazer aqui, vai ver aqui como é que foi feito, para extrair dados de um arquivo CSV, que está naquela estrutura lá do cliente, ID, nome, que está ID, nome completo, número de contato, cidade natal, salário, data de nascimento, com outros nomes, né? Tá lá P, nome, U, nome, mas a gente vai ver como é que tá. Mas está nessa mesma estrutura. E
a gente vai pegar dados desse arquivo, dessa fonte, que para a gente vai ser uma fonte de dados, e jogar para aquela tabela que a gente criou. Então vai ser um primeiro processo de ETL sem nenhuma transformação no final das contas, né? Quando a gente cria um projeto de Integration Service, ele trabalha com workflows. São os nossos fluxos de trabalho, certo? A gente pode ter mais de um fluxo de trabalho. A gente pode ter N fluxos de trabalho e a gente pode sair, a partir dessa setinha, ligando qual fluxo a gente quer que execute primeiro, se um tem dependência do outro, se não tem, então a gente pode brincar de uma maneira bem diferenciada aí. Para os casos da gente, a gente só precisa de um workflow agora, mas à medida que nossos processos e nossas dificuldades forem aumentando, a gente pode usar isso. Então a gente cria o projeto, a primeira cara do projeto é essa, certo? E a gente pode criar aqui uma tarefa de fluxo de dados, que é justamente essa parte do ETL, certo? Drag and drop, pegou o mouse, jogou para lá, clica 2 vezes e a gente vai entrar no fluxo de trabalho. Entrando no fluxo de trabalho, clicando 2 vezes lá, a gente tem todo esse aparato aqui de ferramentas mesmo, né? Para mexer com ele. Então a gente tem aqui conjuntos básicos das coisas, né? Origem e destino. De onde a gente está tirando, para onde a gente vai jogar. O processo de ETL tem que ter, né? Origem e destino. E aí que vem o legal da ferramenta, né? Diferentes origens para diferentes destinos. Pode ser um ADO.NET, um Excel, pode ser um XML, pode ser um arquivo bruto, que é o que a gente vai trabalhar inicialmente. E a gente pode jogar para outros destinos também. Um Excel, um Data Reader, N possibilidades. Então, assim, eu não consegui pensar em outra fonte, origem e destino que a gente precisasse. Nesse contexto, principalmente Microsoft. Então, é uma ferramenta bem completa nesse sentido. Uma vez a gente com o projeto, entendendo o que é um workflow, entendendo de onde a gente quer tirar, para onde a gente quer mandar, a gente precisa conectar com essas coisas, né? Conectar com a origem e conectar com o destino. Então, primeiramente a gente precisa ter conexão com a base de dados, que a gente cria lá no gerenciador de conexão. Clica com direita, aparece todas essas opções. E aí, o céu é o limite, né? As origens que a gente precisa. No caso do OLEDB, para conexões com o banco de dados Microsoft é tranquilo, sem muita burocracia, não precisa criar drive, não precisa criar nada. Segue essa opção e vai. A gente mapeia o servidor que a gente quer, né, que no caso é a nossa máquina local, não tem senha, diz a base de dados que a gente quer e ok. Tem muito estresse quanto a isso. Como a gente só tem uma base de dados nessa máquina, quando a gente clica lá em nova conexão, já carrega isso aqui automático. É só quiser testar a conexão e vai. Certo? E aí criando as origens e os destinos dentro do workflow. Temos duas opções. Vamos lá, ver aqui o que eu botei de primeiro. A gente está vindo aqui pegando uma origem que a gente quer, um arquivo simples, né? Que vai ser nosso CSV. A gente cria uma conexão para o nosso CSV, acha ele na nossa base, na nossa máquina, onde a gente tiver. Onde a gente tiver, se for local remoto também não tem problema. Bota o endereço e ele vai. Dá uma descrição. Bota como aquele CSV é separado, né, por ponto e vírgula, a gente separa para ele saber quebrar as casas direitinho e dar a visualização. Temos uma origem, nosso arquivo CSV, está lá mapeado. Vamos jogar no destino. Tudo drag and drop, né? Seleciona a base que a gente quer, faz o mapeamento de um lugar para outro. Deixa eu mostrar aí. O nome que a gente está querendo no arquivo e o nome que a gente tem na base. Como os nomes são diferentes, a gente precisa setar um por um. Se os nomes fossem idênticos, ele já carregaria tudo automático. Tem que dar uma processadinha, dar um tempinho para entender o que está acontecendo. E a gente tem alguns problemas que aparecem. Quando a gente tem origem e destino diferentes, né? Parece problemas de formatação de dados, né?
Então, a gente tem aí o primeiro problema que eu enfrentei. Tipos de dados diferentes. Na nossa base de dados estão primeiro nome, último nome, nome completo, foram criados como NBaixar. E para o Integration Service é WSTR. E o Integration Service identifica lá os arquivos de texto do CSV como baixar, que é o STR. Então a gente precisa botar os dois na mesma configuração para poder um mapear para o outro. Aí dá esses erros bem legais, mas tudo isso quer dizer isso, certo? Mas também é fácil, a ferramenta, quando você, é que eu não botei aqui, quando você tem essa descrição e você pode ir abrindo e sair detalhando linha, sair detalhando tudo mais. Solução, compatibilizar a entrada e a saída do negócio, né? Botar tudo ou para SRT ou para WSRT. Como é que a gente faz? Quando ele dá paz para começar bolinha, a gente bota uma outra. Deixa eu voltar. A gente tem outras ferramentas aqui, ó, de transformação, de trabalhar com dados. Mostrar isso aqui um por um é complicado. No dia a dia, no uso, é que a gente vê a intenção de cada um. Essa conversão de dados você pode trabalhar com o dado da origem para o dado do destino, do jeito que você quiser. Você pode mudar de nome, pode mudar de tipo, pode mudar de tudo. Aqui eu estou escolhendo os que eu quero, mudando o nome, e eu vou botar a cadeia de caracteres que eu quero. Eu não lembro se foi SRT ou foi WSRT. Está renomeando um por um, porque depois ele mostra os dois tipos de saída, o nome original e o nome formatado. Você pode brincar com os dois também. Eles não se sobrepõem não. O comprimento também é diferente, né? Tá mudando. Tudo mouse, velho. Então muito mistério não. Depois do tempinho, faz o mapeamento de novo. Aí o nome que eu botei, ó, formatado, ele deixa o antigo e o novo aqui. Eu quero usar o formatado para bater o tipo de caractere e funciona. Certo? Aquele aviso lá é um aviso emitido pelo Integration Service, mas merece atenção. Se os dados estiverem maior na fonte do que no destino, a risco de perda de informação. O que aconteceu? Tem dado na minha origem que tem cadeia de 50 caracteres. No meu destino tem cadeia de 20 caracteres. Ele não vai dar problema não, ele vai executar. Mas quando chegar lá ele vai truncar o que a gente quer, né? O nome vai vir truncado de 50 para 20. Então ele avisa, ele diz, ó, tem certeza, deixa lá o alertazinho. Embaixo fica a descrição. É o fone nesse caso, né? Ó. Tem um comprimento de 50 na origem e comprimento de 10 no destino. Você vai ajustar o tamanho do campo também, né? Eu vou lá, pego o fone. Conserto também o caractere de 1 lá. Formato do jeito que eu quero. Boto para 10, né, para bater lá com a base. E boto para 1, para bater com a base também. Dou uma mapeada de novo para o formatado, né, que a gente criou. E aí, ele fica bonitinho. Certo? Bom, até aqui de boa, assim, deu pra pegar. A gente tá pegando dados de um arquivo, de uma fonte, de um CSV, e tá compatibilizando com a origem que a gente quer. Se você pensar, dá muita bronca, não sei o que, não, a gente está formatando os dados para que seja conciso para o que a gente quer. O processo de ETL é isso, o trabalho é esse, né? A gente trabalhar com os nossos dados, né? Então, se a gente não prestar atenção nesse tipo de comprimento de caractere, conversão de caractere, do outro lado que vai chegar, na destino que vai chegar um dado todo rabujado, e quando a gente for fazer nosso data warehouse, a gente vai ter os resultados escabrosos, né? Resultados que a gente não quer. A gente pode executar o projeto para
ver o que a gente está fazendo. A gente não tem nada na base, né? Só para deixar. Quando ele executa, ele vai para o ambiente de running lá, né? Checa tudo que deu certo. Já foram afetadas 10 linhas. Quando a gente vai lá na base, tá lá o que a gente consumiu, certo? Então, fizemos um processo de ETL simples, né? Nós pegamos uma fonte, extraímos dados dessa fonte, transformamos o que precisamos transformar e inserimos num destino. Então, nós temos um ponto a ponto feito, né? Certo? Aí, nessas tentativas, aí, nesses aprendizados, a Vitória tem falado comigo e fez, ó, Juiz, se tu quiser, tu não precisa primeiro criar a tabela de cliente lá na base de dados, não. A própria Integration Service faz isso. Tu diz o modelo que tu quer, especifica lá e ele mesmo já cria. Aí eu, como é que faz isso? Tentei, não consegui, ela me deu ajuda. Aí deu certo. Aí eu quis botar essa opção pra vocês também, porque se for uma tabela gigantesca, aqui tem 10 campos, né? Se for uma de 100, sei lá, pode facilitar a vida da gente um bocado. Então, a gente só tem a tabela cliente aqui, que foi a primeira que a gente criou, certo? A gente faz o mesmo processo, né? Pegando lá o arquivo CSV, mostrando bonitinho. E a gente mostra o destino. E eu vou mostrar a vocês a diferença do final de uma opção para outra. Perceba que nesse caso, eu não precisei fazer aquela conversão no meio. Por quê? Porque aqui, ó, ele já mapeou a partir do arquivo origem os campos certinhos. Eu não tenho perigo de fazer besteira criando campos diferentes no destino. Então aqui eu só faço renomear o nome que eu quero das colunas da tabela. Os campos já estão mapeados, de acordo com o que está lá, baixado de 50 ou se for. E desse jeito, eu não preciso ter a criação da tabela, a conversão dos dados para poder funcionar. É o mais automatizado possível. Se é bom, se é ruim, vai depender do cenário da gente, né? Já executo direto. Já funcionou. Quando eu vou lá, ele cria lá a tabela que eu pedi. Cliente B, né? Cliente B, os dados que a gente quis. Tabela, as colunas de nome que a gente botou, o tipo que a gente botou e os dados que foram carregados. Então são duas maneiras simples de fazer um ETL origem e destino. Massa? Alguma dúvida? Não. Beleza. Tá lascando com os próximos. Hã? Tá lascando com os próximos. Calma. Tem muito... Mas assim, tu tá botando a barreira lá. Aham, tá ligado. Calma, posso tropeçar. Vamos lá. Prática 2, certo? Bom, partindo do pressuposto que a gente já entende que a gente precisa de um Integration Service, precisa de um workflow, precisa de uma origem do destino, a gente pode começar a engrossar o caldo, né? Então, aí a gente faz o caminho inverso agora. Vamos supor que a gente precise, por algum motivo, extrair esses dados de uma base para criar arquivos CSV, que depois esses arquivos CSV vão virar o nosso Data Warehouse. Enfim, a brincadeira é infinita, né? Então a gente vai fazer o caminho inverso agora. Pegar o que está na base e criar nosso arquivo. Criei um arquivo em branco, CSV, só para ter um destino para onde mandar. Dei pause naquele workflow lá e estou criando um outro workflow. Eu podia fazer uma sequência de um para outro, mas eu não quis ficar carregando a tabela, então dei um pause lá e criei outro workflow. Agora, minha origem é a base de dados, não é mais o arquivo, então é o OroDB. É o que faz a conexão com a base de dados Microsoft. Pode ver que já está tudo carregado, né? Só tem uma base só. Se
Se tivesse mais de um, era só mexer lá no drag and drop lá, no list box lá e setar. Não precisa ir para base, abrir drive, nada disso. Microsoft conversa direitinho nesse caso aí. Vou apontar para onde eu quero. Aí tem um detalhe, que talvez eu passe rápido aí, mas eu falo. Bom, cliente novo. Bota a descrição. Percebam que quando a gente aponta para um CSV que não tem nada, ele bota vírgula como default do limitador. Ele precisa botar ponto e vírgula, porque senão ele casa tudo numa coluna só quando fizer o processo de ETL e caga nossos dados. Então a gente precisa, ó, CSV, ponto e vírgula, bota lá o delimitador e dá tudo certo. Tá aí nossos dados. Pegamos lá da base de dados e botamos no nosso CSV. Certo? Botei aí, bem bonitinho. Só passei por uma vez e aprendi, né? Botei lá para executar, o bicho tudo numa coluna só, dado quebrado, não dá nada isso. Aí eu fiz, não, tem uma coisa por aqui, esse aí que não precisa nem ver nada. Aí quando eu vi ali, ponto e vírgula, é isso. Mudar para ponto e vírgula, lembra isso. Se tiver um CSV que está mapeado por outra tabulação, lá por outro separador, também não é impossível não, mas por padrão é ponto e vírgula. Né? Massa? Fizemos arquivo, base, arquivo. Lembrando que o CSV, aqui é exemplo, tá? Pode ser um TXT na formatação que você quiser, pode ser um XML. Não tem estresse não. Você define o destino e vai. Só destacar. O que acontece é o seguinte, depois que você tem a ferramenta para conexão com a base, o teu dado vai ser trazido para a memória. E então na memória é dado. Acabou. Modificando é teu driver, o conector para a base de dados. Por isso que existem vários conectores. Uhum. Aí você vai escolher o conector para a sua base. Uhum. Uma vez que você se conectou à base, está tudo memória e você manipula tudo memória. E aí depois você vai carregá-lo na base de destino, que aí pode ser um banco de dados relacional, um XML, qualquer coisa. Já está tratado o que a gente precisou tratar em memória, já foi. O destino é o de menos. Eu fiz um XML e fiz com TXT. Usar extenso. Não botei porque também ia ficar muita coisa, mas se eles forem treinar lá, vocês vão ver que não tem estresse. Calma. Olha, vamos lá, prática 3, vamos ver o que foi que a gente fez aqui. Extrair e carregar apenas o primeiro nome e o último nome, que está com esse nome lá no arquivo CSV, PNM e ONN, em um novo arquivo apenas com duas colunas, né? Primeiro nome e último nome. Ou seja, a gente está pegando de uma fonte, tratando o cabeçalho, tratando o dado e jogando em alguma outra fonte. Vamos ver o que a gente fez. Parei lá de novo, novo workflow. Podia ligar um com o outro. Duas coisas importantes para falar. Volta esse teu slide anterior. Esse aqui? Não, Aqui. aquele GIF lá. Esse aqui. Parei. Não para. Não para. Aqui. São duas coisas aí. Uma é fluxo de controle e outra é fluxo de dados. Sabe a diferença entre eles ou não? Fluxo de controle e fluxo de dados. Agora você está no fluxo de dados. Agora você está no fluxo de Eu estava no fluxo de controle. O fluxo de controle é a parte de como o workflow vai trabalhar, né? O fluxo de controle, como o nome diz, ele vai controlar o fluxo de tudo. Okay? Pode ser dito, mas é verdade. E o fluxo de dados está preocupado em fazer uma transformação. Então, por exemplo, isso é importante para vocês não fazerem besteira, vocês entenderem. Para construir um DW, você tem várias transformações. Como é que você vai encadear essas transformações? Cada transformação é um fluxo de dados. Fluxo de dados. E o encadeamento dessas transformações para carregar a tabela de fato, por exemplo, é um fluxo de controle. Primeiro você vai carregar a dimensão tal, depois a dimensão tal. Quem vai dizer, porque
carregar a dimensão tal é uma tarefa. É. Por exemplo, carregar a dimensão tempo, carregar a dimensão produto, carregar a dimensão cliente. Agora, qual é a ordem que você quer executar isso? Aí entra no fluxo de controle. Isso é o que a gente faz nessa tela inicial. Exatamente. Nessa Ok? tela inicial. Massa, massa. Que é... Aí entra naquela parada de dimensão, quando a gente precisa criar e tudo mais, a gente vai criar umas coisas diferentes. Massa. Essa tela aqui é o fluxo de controle, Isso. certo? E o fluxo de tarefa a gente vai entrar. É a aba, você está vendo aqui, está a primeira aba, Aham. a primeira aba é o fluxo de controle, ali em cima, no meio. Agora está a segunda aba do meio, ó, é o fluxo de dados. Massa. Show de bola. Certo, vamos lá. Aí aqui a gente está pegando uma origem para jogar para um destino apenas com 2 colunas com nome diferente, né? Então o que é que a gente fez? Pegou uma origem de destino simples também. Eu saí inventando os nomes bonitinhos aí. Esses GIFs deram um trabalho a pouco, porque toda vez que eu fazia uma merda tem que voltar tudo de novo a pagar. Mas eu acho que ficou legal. Selecionei. Deixa eu voltar aqui para ficar. Fiz um workflow, né? Controle. Aqui tem nossas conexões que ele vai deixando aberto. Eu saí tirando só para não se misturar muito a integridade, certo? Mas pode deixar infinitas conexões abertas aí, não se preocupa muito com isso, não. O gerenciamento dele é legal. Estou criando um arquivo simples e vou apontar para a nossa origem, nosso CSV de origem lá, nosso arquivo de origem. Quando a gente faz isso, ele já seleciona todas as colunas que a gente tem. E a gente pode selecionar só quem a gente quer. Eu marquei tudo, estou selecionando só o primeiro nome e o último nome. Qual o nome que ele vai sair? Ele está entrando com esse nome que vai sair, qual o nome? Com isso aqui, que é o que está lá na atividade da gente. Primeiro nome e último nome. O que está no arquivo é isso aqui. Para onde a gente vai jogar, vai sair com esse nome. Você pode fazer isso em qualquer coluna. Certo? Eles pegam um destino simples, né, que a gente vai jogar para outro arquivo CSV. E quando a gente fizer o mapeamento, vocês vão ver que só vai aparecer 2 colunas. Que vai ser as 2 que a gente selecionou, o resto vai sumir, porque a gente não vai trabalhar com elas. A gente marcou. Selecionei para onde eu quero, o destino, né? Botei um númerozinho. Eu acho que eu vou mudar para o ponto e vírgula. Mudei. E ó, vai aparecer o primeiro nome e o último nome. Essa é a nossa saída. Vamos fazer um mapeamento. Primeiro nome, tá? Vai sair com o primeiro nome. O último nome vai sair com o último nome. Certo? Aquilo é importante. Vou voltar. Porque o que é aquilo? Quando você mapeia de um arquivo para outro, deixa eu ver se eu mostrar aí. Vai mostrar. Perceba que o arquivo veio com cabeçalho, primeiro nome e último nome. Se você não marcar aquela opção lá de ir com cabeçalho, ele vem os dados sem o cabeçalho das colunas. Então, você tem que marcar lá aquela opção, ela não vem marcada por default. Questão da ferramenta. Besteira também. Certo? Então a gente pegou de uma fonte para uma origem, só que a gente quis, não precisou manipular nada. Aí para mostrar que a gente criou um cliente novo, né? Ah, sim, eu deixei parado aqui. Aqui eu estou mostrando, né? Como está no arquivo, como a ferramenta mapeou e o nome que a gente mudou, como a gente quis, pode botar o nome que quiser, enfim. Certo? Então a gente podia selecionar N aqui e sair mexendo. Sexo, podia marcar, botar sexo existente, normal, sal que é salário, podia botar salário ou salário cliente. Brincadeira aí a gosto do previsto. Certo? Agora a gente vai fazer o quê? Extrair e carregar apenas um PMM em uma nova tabela. Pronto, a gente fez de um arquivo para um arquivo, agora a gente vai fazer de um arquivo para uma tabela.
Eu fiz no modelo tradicional, porque quando eu tinha feito isso aqui, o Vitória não tinha me explicado ainda aquela parada. Então eu fiz na opção A, que é criar a tabela e depois sair populando ela. Fui na base de dados, criei a tabela, criei simples, só com essas duas informações, esse bala. Esse tipo está lá com nada, criei um novo fluxo, né? Inclusive eu tenho um projeto, se quiser que eu mande depois. Vou lá ele. Eu botei esses projetos de todo mundo, ok? Eu vou refluxo. Certo. Peguei lá, criei a origem, mesmo esquema, né? Mesmo passo a passo. Criei a origem, apontando lá para o nosso arquivo simples, é nosso CSV. Dei uma olhada para ele, vi que está legal. Seleciono só o que eu quero. Eu vou querer o código, o primeiro nome e o último nome. Eu botei lá o código também, para os caras não se perderem. Vou criar o destino, que é para a base de dados. Mesmo passo a passo, né? Arrasta, solta, linka com a base de dados, linka um canto para o outro e vai. Tem muito segredo. Tabela cliente simples, que é o que eu quero. Os nomes são diferentes, né? Então eu consigo fazer um mapeamento, pode para item para o primeiro nome ou para o último nome. Fica bonitinho ali, mesmo que é visual. Dá uma salvada. Executa. E chega pra gente. Só o que a gente quis. Primeiro nome e último nome. Certo? Então, beleza? Dúvidas? Calma. Então assim, aonde é que a gente quis chegar com essa apresentação, com esse overview? É mostrar o conceito primordial da ferramenta. Eu imagino que as outras ferramentas de ETL sigam esses conceitos, tipo origem, transformação, destino, é ETL, né? Então, essa é legal porque ela é visual, ela é muito drag and drop, ela é muito... Você consegue ver bem os componentes, delimitar bem onde é a extração, onde é a transformação, onde é carga. E a gente introduz essa brincadeira básica que é arquivo e base de dados. No meu dia a dia, é isso, né? Eu recebo um monte de Excel lá do inferno e para mapear ele, para jogar em alguma base de dados, para poder manipular, juntar esse Excel ou gerar algum relatório legal na base de dados para ver Excel. E é uma ferramenta de data warehousing, né? De montagem de base de dados, né? Então você vai estar carregando a tabela lá dos fatos, a tabela de dimensões, certo? Eu pesquisei coisa pra caramba, assim, mas tem muita coisa ruim na internet. Muito vídeo de YouTube que os caras começam a explicar. Eu não costumo ser muito burro não, mas os caras são meio ruins. Então assim, encontrei um ou dois que eu achei que são razoáveis, são aceitáveis. Então dá pra ter uma ideia, dá pra ter uma introdução, certo? Deixei aqui disponível, certo? Alguns links, Microsoft e tudo mais. Links básicos, né?